Gente mostrando animação. Selfie quem puder. Cria realmente uma motivação diferente que o clube precisa nesse momento. Marcelo Paes. Recepção dentro do vestiário muito boa também. Os jogadores gostaram muito da escolha do nome, o impacto, a grandeza do Palermo. Um grande jogador que foi, o maior artilheiro da história do Boca Juniors. Jogou mundial fez gol em Mundial de Clube, jogou Copa do Mundo. E um treinador que já tem 12 anos de história, né? Se lembra muito do Palermo jogador, mas como treinador já tem bons trabalhos, já tem trabalhos com equipes em situações parecidas com Fortaleza, que ele pegou, né, com baixo aproveitamento e conseguiu entregar no final do ano com resultado expressivo. Seu último trabalho foi um título pelo Olímpia, que é um clube grande no Paraguai, né? O Paraguai que até ganhou vaga na Copa do Mundo ontem, então o futebol que tem crescido muito. E é isso, trabalhar muito jogo a jogo, né? Não adianta a gente olhar muito para frente, a gente tem que olhar para o jogo do Vitória. E aí eu já faço aquela convocação para o torcedor para a gente lotar o Castelão, pelo menos 40 mil pessoas, dia 13 no sábado, né, para ter realmente uma força maior, para criar aquela atmosfera que sempre foi favorável ao Fortaleza. E com esse trabalho novo, eu acredito muito que a gente vai conseguir, jogo a jogo, somar os pontos devagarinho, se aproximar das posições acima e mais na frente sair da zona. Mas nesse momento em que o Fortaleza pensa fora da caixa e traz nomes que não eram esperados pelo torcedor nem pela imprensa, como é que foi feito esse planejamento por parte de vocês, principalmente sabendo que é um momento onde tem que se pensar racionalmente e deixar o emocional de lado? A gente sabe que nessa reta final de campeonato a gente tinha que dar um passo, né, tomar uma atitude que nos desse mais possibilidade de conseguir o êxito. Então a gente tinha que realmente pensar diferente, ousar, trazer um nome de impacto, de peso, de grandeza, né, para liderar esse processo da parte técnica com os jogadores, para nos tirar dessa situação. Então essa foi a coragem, a iniciativa, a ousadia, e encontramos um profissional que de cara, né, nem pensou, quero para o Fortaleza, já conheço o clube, vejo a grandeza do clube, quero vencer no futebol brasileiro. E em pouco tempo a gente fechou o nome dele, ele já está aqui, já vai dar treino amanhã. Então a tentativa é essa e que bom que foi extremamente bem recebida pelo nosso torcedor, que é peça-chave nessa virada. Como chegou no Palermo? Chegou o nome para mim por volta de 11 horas da manhã, acho que foi da terça, foi que a gente anunciou? Na quinta? Não, na quinta não, foi da terça. E aí eu disse, pô, será que ele vem? Vem. Então, um nome de impacto. E eu validei o nome, depois levei para o Cifec estudar ainda mais o modelo de jogo dele. O Cifec já tinha monitorado alguma coisa, estudou, viu que era um modelo de jogo que fazia sentido para o que a gente quer. Marcamos uma reunião às 16h30, um vídeo, em que o Palermo participou e do outro lado estava eu, 2 membros do Cifec, Dr. Cláudio Maurício, Boeck, Papelim, e fizemos vários questionamentos ali, né, de forma de trabalho e tudo. E o interessante é que ele perguntou algumas coisas do clube, mas ele perguntou muito assim, como está a torcida? Quero saber como está a torcida. Eu disse, olha, a torcida no momento está um pouco chateada, normal, pelo ano ruim, nós assumimos essa responsabilidade como gestão, mas eles querem justamente essa fagulha a mais de uma vitória, um time guerreiro, para voltar a abraçar e estar junto. Então ele teve essa preocupação de como estava a torcida, passamos o momento para ele com transparência, e naquele momento a gente já definiu que o nome era ele, e aí fomos para a questão negocial, né? Aí fui negociar com o empresário, negociação fácil, tranquila, porque quando você tem a vontade de vir, as pessoas, né, facilitam e hoje ele está aqui. E nesse momento, Paes, que você ficou mais recluso, o que é que você fazia? Eu vou falar sobre isso. Hein? Nesse momento que você ficou mais recluso, a gente percebeu que você preferiu se distanciar mais das redes sociais, desse frenesi negativo. O que é que você ficou fazendo nesse período? É bíblico que tem hora de calar e hora de falar. Então, nesse período que eu fiquei calado, quieto, eu ouvi mais, observei mais, aprendi muito e trabalhei muito. Foram 13 contratações, foram 10 saídas, foram vendas internacionais que oxigenaram o caixa do clube, que é importante. Esse ano o Fortaleza perdeu muitas receitas pela performance esportiva, eliminação cedo em Copa do Brasil, público menor no estádio, cai receita, diminui a venda nos bares, estacionamento, tudo isso causa um problema financeiro que a gente foi recuperar com a venda de jogadores, porque a gente tem que cuidar do campo, do caixa, das finanças, da harmonia de tudo, né? Então eu observei muito e trabalhei muito. Estava em todos os treinos, estava em todas as viagens, participando junto com a equipe de todas as negociações, buscando fazer essa transformação, né, que o Fortaleza precisava esse ano, devido a tudo que não tinha sido bom até o momento. Então era trabalhando muito. Chegou a hora de falar, é uma alegria estar aqui com vocês, falar para o torcedor, passar a nossa verdade, que a gente possa estar cada vez mais próximo. Agora eu vou responder a pergunta aqui da Ingrid.
Bem, o plano do sócio, né, para todos, Leão para Todos, já estava planejado há algum tempo. Não foi especificamente porque veio o Palermo. Já estava tudo pronto, montado, padrão, o sistema, tudo. A gente demorou um pouco para fazer porque faltava a questão do reconhecimento facial, porque com reconhecimento facial facilita muito para aplicar um plano como esse, porque não tem como você passar o cartão para alguém, né? E, logicamente, a gente esperava um momento favorável, né? Um momento favorável para lançar uma campanha. Aí é o timing, né, de fazer algo que tem adesão ao torcedor. Quando a gente viu a aceitação, o nome do Palermo, como já estava tudo pronto, a gente lançou e está sendo um sucesso. Acho que só hoje teve mais de 6 mil adesões, né? Então isso mostra o caráter popular do Fortaleza, de pensar nessa amplitude. Tem um dado muito interessante. Fortaleza nos últimos anos teve mais de 1 milhão de torcedores no estádio. Mas se for pegar a taxa de ocupação da torcida, foi em torno de 60%. Então ainda tinha 40% ali para ser ocupado. E são poucos jogos no ano, 6, 7 jogos no ano, em que se ocupa 80%, 90% do estádio. Então a gente identificou isso, quantificou isso e viu que dava para encher mais o estádio, trazendo o nosso torcedor para ter experiência como sócio. Tem muitos jogos que a taxa de ocupação é 40%, 50%, então tem vaga, tem espaço. Né? E lugar vazio no estádio não se preenche nunca mais, é igual um lugar vazio no avião. Voou com aquele assento vazio, não preenche mais. Então a gente identificou isso, lançou, está tendo uma aceitação sensacional, o primeiro clube do Brasil que faz isso. Nos inspiramos nisso num clube da Alemanha que fez isso, chegou muito vídeo pra gente da segunda divisão. Aí eu não quero falar esse nome não, porque a gente vai ficar na primeira, né? E deu certo e acho que vai ser um sucesso aí junto com o nosso torcedor. Presidente, para encerrar, os jogadores que estão afastados já têm definição? Vamos conversar com o Palermo sobre isso. Vamos bater um papo com ele, explicar todo o contexto. São atletas que eu posso dizer de forma muito clara que não tem nenhuma rejeição pelo grupo de jogadores, né? O afastamento foi por uma decisão ali de momento, de circunstância, mas nunca foi por problema interno, por briga, por má conduta. Então são atletas que inclusive estão cumprindo a sua rotina com muito profissionalismo, né? E aí eu acho que é hora da gente conversar e ver o que pode somar para Fortaleza, tudo que pode agregar, todo mundo que queira jogar junto, vibrar junto, estar junto com a gente, eu acho que pode ser agregado sim. Mas vamos conversar com a comissão técnica, porque é a comissão técnica que está no dia a dia, que vai treinar, que vai relacionar, e às vezes um grupo muito grande também é um problema, né, para quem conduz ali a gestão do dia a dia, mas vamos conversar com eles sem qualquer carimbo, sem qualquer dificuldade. Se achar que tem que voltar, volta numa boa e vamos trabalhar juntos. Perfeito, tá aí, ó, Marcelo Paes conversando conosco depois da apresentação, primeiro contato com o Palermo, na verdade, treinador argentino que chega aqui ao Fortaleza, vem com esse processo todo para receber o tricolor de... Aliás, assumir o tricolor de aço e recebe também esse carinho do torcedor. Ponto importante que ele questionou também é o Marcelo Paes, André. Perfeito, Fernanda, matou a pau, valeu demais, ainda gastou o espanhol. O André, a questão do desafio. Eu coloquei até uma frase de Epicuro, dizendo que os grandes navegadores, a reputação dos grandes navegadores se dá pelo enfrentamento de tempestades no mar, né? Você sabe que ninguém controla o mar, mas o grande comandante, né? Como ele se sai desse tipo de situação, a sua reputação, a sua capacidade, ela está testada, aprovada nessa situação. Quer dizer, em outras palavras, os treinadores devem o grande prestígio que têm, os grandes treinadores, aos grandes desafios que eles venceram. E me parece, nesse episódio todo da escolha do treinador do Fortaleza, a questão do desafio. A questão do dinheiro, por exemplo. Ou eu vi aí o Marcelo Paes que, com o staff dele, com o empresário dele, foi jogo rápido. Foi. Não teve Sim. nem problema de dinheiro. É como se ele mandasse um recado antecipado. O problema aqui não é dinheiro. Não é a oportunidade aqui para estar colocando uma proposta até irrecusável e tal. Ele chegou e disse, não, eu topo o desafio. Ele entrou na briga. Faz um contrato até dezembro. Isso eu falei na primeira opinião a respeito desse treinador. O ponto positivo. Ele vai, eu conheço o clube, já sei o tamanho do clube, já houve discussão de como jogar, e aí essa questão de como jogar, eu até brinco muitas vezes aqui, né? De um diretor que disse, joga no 3-5-2, joga não, então não serve não. Sim. Eu acho que aí é uma questão, uma discussão muito profunda. O fato é que a gente percebe outra coisa que eu vejo nessas situações. Como o futebol é importante para a vida das pessoas. Tá aí, uma parte da torcida. Quer dizer, uma angústia desse torcedor, pelo que o time está sofrendo, porque o torcedor sofre com isso.
Quer dizer, o que está em jogo, os senhores viram a narrativa aí do Marcelo Paes com relação a receitas. Enfim, uma parte dessa cidade toda voltada para o problema atravessado por um grande clube. Eu acho cada vez mais essas demonstrações que o futebol dá de força, de bem-querer, uma coisa extraordinária. E impacta em vários setores, né, senhor? Exatamente. Alguma coisa, ô meu querido? Não, eu acho que essa é a Poeta. grande questão. A gente já tinha a dimensão sobre a vontade do argentino, né? Mas isso ficou ainda mais evidente com o discurso dele e com a fala também do próprio Marcelo Paes, né? O CEO do clube. Até porque, né, Wilton, não é todo mundo que vai aceitar um contrato de 4 meses. Isso. Não é todo mundo que vai aceitar o tamanho desse desafio. Eu até falava mais cedo, André, que para mim o desafio é até interessante do ponto de vista do próprio Palermo. Porque já há imbuído dentro do torcedor o sentimento de que o técnico por si só, ele não é responsável por tudo. Isso. Então é uma aposta altíssima do próprio técnico. Ele quer se inserir no futebol brasileiro. Se não der certo, você tem no discurso a ideia de que o projeto por si só já estava ruindo. Eu não sou o maior responsável por tudo. Agora, se funcionar, André, é um salto na carreira desse cara. Porque é um cara que está chegando na liga mais difícil sul-americana que tem, que é a Liga Brasileira, em um momento de muita cobrança, de muito pedido. E aí a gente fala de alguém que vai tentar uma missão que é dificílima, né? Que é tentar justamente conseguir fazer com que o Fortaleza evite o rebaixamento. Boa, Alexandre. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a última conexão com a Fernanda lá direto do aeroporto, que daqui a pouco ela vai pegar o helicóptero, mas Fernanda Alves traz aí mais detalhes, tem torcedores aí, como é que tá o clima, mais pra animação, mais pra confiança. Fernanda Alves que conversou com o Martim Palermo, fez a única pergunta respondida pelo técnico argentino, gastou o espanhol, hein, Fernandinha? E ainda conversou também com o Marcelo Paes, CEO do Fortaleza. E aí, Fernanda Alves? Sim, hablamos por acá, André. Olha aí. Então, André, demais, aqui hein? o clima, né? A gente entra na brincadeira. Entra na brincadeira, mas aqui tem torcedores, alguns de forma muito discreta, mas tem também torcedores do Boca Juniors. Tanto do Palermo como das pessoas que fazem o Fortaleza, é que há um clima mais de esperança, um clima mais ameno. A gente está tendo um probleminha com a Fernanda Alves, acabamos perdendo o contato, mas ela vai pegar o helicóptero, daqui a pouco ela volta e vai estar aqui diretamente do estúdio com a gente. Vamos fazer uma parada rapidinho, intervalo ligeiro, Bala, a gente vai seguir aqui nesse papo também. Não sai daí que a gente volta já já.